Muito bem, irmãos, o assunto vai mudar, né? Olha lá. Romano, essa segunda parte, né? Pode deixar aí na introdução aí, né? A gente vai aprender com Paulo, olhando para o mundo, despertando o espírito missionário dos cristãos. Apesar de ser uma carta de profundo ensino, de ser uma carta assim tão rica nos ensinamentos teológicos, e ensinamentos teológicos de grande profundidade, né? Você olha e vê que o apóstolo Paulo, ele não se esquece do evangelismo. Ele não esquece que o cristão, que a igreja, por mais doutrinada que ela seja, ela tem que estar olhando para as missões. Então, de fato, o assunto vai mudar, né? Paulo falou muito, pode mudar agora, né? Paulo falou muito sobre a necessidade dos cristãos serem fortes espiritualmente. Então, o forte suporta o fraco. O forte quer que o fraco não se desvie, quer que o fraco cresça, que ele possa ter cada vez mais intimidade com Jesus. Então, ele trabalhou aí, capítulo 14, um pedaço do capítulo 15. Mas ele quer agora despertar a igreja no momento para a obra missionária, é isso que ele quer fazer, né? Vai dizer para nós aqui, olha, vamos sair das quatro paredes, da igreja de Jerusalém para os continentes. Mas era só uma igreja, nós também somos só uma igreja. Por que Paulo conseguiu e nós não? Então vamos aqui, meus irmãos, a igreja que olha para os continentes, que olha para as nações. Gostei muito da postagem da Anitta hoje, não sei se vocês repararam, na postagem da Anitta. O que ela postou? Um mapa mundi. Vocês repararam nisso? Ela é muito boa, né? Nesses desenhos, nas criações dela. Então, ela faz ali um mapa mundi, né? E nesse mapa mundi, ela escreve que é o domingo de missões, colocando que hoje à noite é o nosso dia de missões, da nossa oferta missionária. Agora, reparem, meus irmãos, que é a mesma coisa que tinha na cabeça do Paulo, mas não é porque Paulo criou isso. Quem disse ide por todo o mundo e pregai o evangelho é quem? É Jesus. O nosso alvo ainda são as nações. Nós podemos até não chegar lá por algum motivo, mas deveríamos pensar que deveríamos estar lá por tantos motivos, né? E um deles é porque Jesus nos mandou para lá. Agora, a igreja que olha os continentes, as nações, é aquela que primeiro olha por si mesma. Eu vou olhar para fora, mas eu vou olhar para dentro também, para aqui, né? Olha o que Paulo está dizendo aqui no versículo 14. Eu próprio estou certo, meus irmãos, a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios. Então, a igreja, ela está cheia. Ele está dizendo que a igreja de Roma estava cheia de bondade e de todo conhecimento. O que é a bondade? Bondade, ela nasce do amor. Então, bondade é o amor sendo colocado em prática. A bondade é a pessoa realmente fazer o que Cristo mandou, com as suas mãos, com a sua boca, com os seus pés, essa ação. Então, quando você vê uma necessidade, você vai lá, você tenta suprir aquela necessidade, seja com uma palavra, seja com uma ajuda, pode ser física, pode você empurrar uma cadeira, você colocar a mão no seu bolso, ajudar aquela pessoa, você fazer uma comida para aquela pessoa, uma bondade. Então Paulo está dizendo aqui que a igreja de Roma era uma igreja cheia de bondade. Ele não teria dito isso se isso não fosse verdade. Essa bondade, meus irmãos, que se espera de dentro da igreja. A gente vai ficando confuso o que é uma igreja, por quê? Porque vamos ficando muito longe do que é a bondade. Então, se queremos olhar para as nações, vamos olhar para dentro aqui primeiro, calma lá, né? Vamos olhar aqui dentro, vamos. Dentro da igreja, você só pode olhar dentro da igreja se você conseguir olhar primeiro dentro do seu coração. Aí quando você olha dentro do seu coração, o que tem aí?
Você tem amor por aquele irmão? Você quer que aquele irmão esteja aqui na igreja? Você quer que aquele irmão cresça espiritualmente? Então, estejais cheios de bondade. Eu sei que vocês têm bondade. Meus irmãos, se tem Cristo Jesus no coração, tem bondade. O diabo não quer que você tenha essa bondade. Quer que você seja uma pessoa implicante, quer que você seja uma pessoa sem coração, quer que seja uma pessoa assim que vá lá e só arrume confusão mesmo. Não. Deus, Ele quer que você seja bondoso. Seja bondoso. Olha, não tem um lugar melhor para demonstrar bondade que a igreja de Jesus Cristo. Porque é um monte de gente, é um monte de pensamento, é um monte de ideia. Você está sempre em conflito com outra pessoa no sentido de ideias, o jeito de se comportar, como Paulo falou no capítulo 14, no começo do capítulo 15, mas isso não impede que eu e você pratiquemos a bondade. Então Paulo está dizendo, eu sei que vocês estão cheios de bondade. Ele diz mais, eu sei que vocês estão cheios de todo conhecimento, né? Lembra que em Efésios, enchei-vos do Espírito, que a palavra de Deus habite entre vós. Veja como, tanto em Efésios quanto em Colossenses, a preocupação de uma pessoa está cheia do Espírito, é que essa pessoa tenha um conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus habitando naquela pessoa, como disse o salmista. Guardei a tua palavra onde? No meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Quando a gente está cheio do conhecimento de Deus, você vai ter mais possibilidade de fazer a vontade de Deus. Aqui, a palavra nos fazer conhecer a Cristo, o amor de Deus, seus ensinos e o que Deus quer para nossas vidas. Às vezes a gente limita essa frase de todo conhecimento. Aí sabe o que a gente faz? A gente só estuda a doutrina. A doutrina da Trindade, a doutrina da encarnação, a doutrina da ressurreição, todas essas doutrinas são importantes e a pessoa vai entender. Ninguém precisa ser um teólogo para dizer assim, eu creio que Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, sem rezar. Diz, eu creio nisso, né? Eu creio na ressurreição. Então, você pode ser um bom conhecedor de doutrina, mas isso não basta. Uma pessoa que conhece Cristo, ele quer conhecer as doutrinas, e ainda que ele queira mergulhar nessas doutrinas, não tem problema nenhum, mas olha, tem que conhecer o amor de Deus, você tem que conhecer os ensinos de Jesus. Ensinos de Jesus é muito diferente até do que esses pontos doutrinários. Agora, quando a gente vai para um seminário, você não aprende, não tem uma doutrina, a doutrina do amor ao próximo. Sabia disso? Não tem essa doutrina. Quando a gente estuda teologia sistemática, são apenas 7 matérias dentro da doutrina sistemática. Só isso. Em nenhuma dessas 7, você vai ter assim, né, como principal, olha, o amor que você deve ao seu próximo. Porque a preocupação é encher a pessoa de conhecimentos, enquanto que a preocupação de Jesus é que você seja igual a quem? Igual a Ele. Essa é a diferença. Isso o seminário não pode ensinar. Não pode. Você tem que ter amor pelas pessoas. Quando a gente está cheio do entendimento, é esse ensinamento de Jesus, da vida de Jesus, como aquele livro que é tão lindo, que eu recomendo sempre para todas as pessoas, Em Meus Passos, o que faria Jesus? Portanto, irmãos, olha, a igreja que olha os continentes é aquela que primeiro olha por si mesma, cheia de bondade, cheia de todo conhecimento, membros capacitados para admoestar uns aos outros. Aqui, o que é isso, né? Aconselhar alguém na sua maneira de proceder, para que corrija essa pessoa, advertir, avisar, prevenir. Olha, tem o sentido da palavra admoestação, né? São 2 palavras.
Ad. Ad é sempre no sentido de aproximação. Quando você vê o prefixo ad, né? Por isso tem advérbio, está próximo do verbo, né? E por aí vai, né? Então você olha assim, ad é próximo, né? Se aproximar. E essa outra palavra, monere, significa avisar, aconselhar, fazer alguém se lembrar de uma coisa. Então, a admoestação é quando você se aproxima de alguém para fazer ela lembrar ou para ensinar essa pessoa a fazer a vontade de Deus. A gente confunde a admoestação com repreensão. Esse aqui é o problema dos irmãos da igreja. Todo mundo se acha no título de mestre da repreensão. Se o irmão comete um erro, ele vai lá, ele não vai para admoestar, ele vai para ofender, para humilhar, para pisar, essa pessoa não vai ficar na igreja, irmãos. Ela vai se ofender e vai embora. Então, literalmente, essa palavra significa se aproximar de alguém, para dar um aviso, para corrigir, para aconselhar. Esse é o papel do cristão. Sabe o Áquila e a Priscila, esse casal maravilhoso que tem na palavra de Deus? O Apolo é uma pessoa que foi um grande pregador, um mestre das palavras, um eloquente no sentido mais lato do termo, era o Apolo. Então, a primeira vez que ele foi lá e começou a pregar na igreja em que estava o Áquila e a Priscila, a mensagem foi estilo Apolo, né? Com toda a sua eloquência de dominar o auditório, trazer o auditório em suas mãos. Mas ele não tinha muito conhecimento sobre Jesus, sobre os ensinos de Jesus. Então esse casal, em vez de se levantar e dizer que é isso, aquilo, aquele outro, chamou de lado o Apolo e disse assim: Apolo, vamos ensinar para você um pouco mais da palavra de Deus. Isso foi uma admoestação no sentido mais verdadeiro. Então vamos olhar novamente o versículo 14. Meus irmãos, né? Eu estou certo a respeito de vós, que vocês estão cheios de toda a bondade, de todo conhecimento, e que vocês estão prontos para fazer o quê? Admoestar uns aos outros. Então, como é que eu vou corrigir, como é que eu vou fazer para que aquele irmão aprenda a não errar? A mãe do pastor Edilson, né? Ela estava contando um caso lá, tal, e aí ela usou uma frase, né, que eu não vou esquecer. Ela disse assim, rapidamente, não era nem para mim, estava conversando com outra pessoa, ela disse assim: se você quer pegar uma galinha, você não fala show. Entenderam? Você quer pegar a galinha, você não fala show. Eu me lembro dessa frase, né? Na conversa dela. Uma velhinha de 80 anos. Falei, que ensinamento profundo, hein? Isso aí. Quem já foi pegar uma galinha? Eu já fui muitas vezes. Quem já foi pegar uma galinha? Já fez isso, irmão? Quantas vezes o senhor falou show quando foi pegar uma galinha? Show! Se eu fizer isso, o que a galinha vai fazer? Ela vai correr. Ela vai correr com todo cuidado, ela já corre. Veja, meus irmãos, que ensinamento profundo daquela senhora, decana já, que falou assim, né? Coloquemos esse princípio dentro da casa de Deus, dentro da igreja. Se eu quero atrair uma pessoa, se eu quero que aquela pessoa fique, que aprenda mais, eu não vou ficar falando show. Eu quero ela aqui comigo, para ela poder aprender mais e mais. Então, meus irmãos, continuando aí, né? Como é que o Paulo vai trazer à memória agora, versículo 15, a sua chamada para os romanos, né? Ele fala assim no versículo 15: Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente,
para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça de Deus que me foi dado, que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo, né? Então, ele chama assim, a graça que Deus me deu. Ser chamado por Deus para ser ministro dos gentios. Olha como ele chama, a graça que Deus me deu. É por isso que tem uma pergunta aqui, né, para você. Como você considera o seu trabalho na igreja? Você considera um privilégio o trabalho que você faz ou aquilo que você ainda pode fazer? Você consideraria um privilégio? Ontem eu cheguei lá, eu queria tentar tirar uma como é que fala? No container tem a cozinha, né? A cozinha lá. E aí tirar aquele negócio lá e, puxa vida, como é que eu vou fazer isso aí, né? O irmão Gilberto, não, pastor. Aí quando eu cheguei lá no sábado, aquele ferrinho já estava solto. É o que impedia. É um ferro, mas estava impedindo, né? Aí eu pensei comigo, né? Está feito. Mas se o irmão Gilberto considerar que é um privilégio ele sair da casa dele, ir lá, perder o tempo dele, para tirar um ferro, se ele achar que é um privilégio, e eu sei que ele acha, então, meus irmãos, isso é uma bênção de Deus. Você saber que é um privilégio você fazer as coisas para Deus. Eu estava passando a máquina ontem, um relaxo. Aí eu peguei e falei assim, voltei lá atrás, de novo, já estava aqui na frente, eu voltei lá atrás. Eu disse assim, que vergonha, né? Se fosse na minha casa, eu não ia fazer mal feito desse jeito, né? Peguei a máquina, voltei para lá, agora ficava mais tempo, até sair aquela sujeira. Entendendo justamente, pensando naquele versículo, sabe? Será que é um privilégio eu fazer isso aqui? É um privilégio. Estar aqui, nesta manhã, trabalhando na casa de Deus. Né? Quando eu estava na igreja em Cornélio, aconteceu uma coisa muito interessante, né? O pastor foi embora. E não tinha ninguém na igreja. Ele disse assim, entregando uma chave para mim, vai vir um outro pastor, você entrega a chave para ele. Eu devia ter uns 15 anos, mais ou menos. E aí eu fiquei com a chave da igreja, né? Não tinha ninguém na igreja. Só que todo domingo, eu lembro que ele fazia uma escola dominical e coisa assim, né? E aí o outro pastor demorou 3 meses para chegar. 3. Quem podia imaginar que ia demorar tanto assim? Eu entendi que aquela entrega da chave era uma responsabilidade. Então, eu chegava no domingo de manhã, descia lá onde tinha as crianças, pegava, levava as crianças, sem uma flanela, sem uma história, sem nada. Aí um dia eu cheguei, eu entendi que como é que aquelas crianças vão ficar lá dentro com aquela sujeira toda? Porque era um depósito de veneno aquela igreja. Então eu entendi que eu teria que fazer o quê? Eu teria que limpar aquilo lá. Meus irmãos, ninguém me pediu, eu nunca recebi nada. Mas eu me sentia feliz, extremamente feliz de fazer essas coisas. Quando eu saía para fazer visita, todo mundo trabalhava no sábado, lá no meu despachante, lá, todo mundo trabalhava. Meu patrão respeitava tanto essa questão de buscar a criança e ir lá, tal. E ele sabia que no sábado eu fazia visita. Sabe o que ele falou para mim uma vez?
Você vem, você limpa aqui as coisinhas, vai fazer essas coisas que você faz, aí você volta e fica mais um pouco, depois você vai embora. Acredita nisso? Eu estava recebendo. Ele entendeu que eu estava fazendo aquilo ali, que aquilo seria útil. Eu não sei, porque até hoje eu não sei se ele se converteu. Porque ele era espírita. Tinha incenso para tudo. Chegava numa segunda-feira lá, você tossia o tempo todo de tanto incenso que tinha lá dentro. Mas ele entendeu, tocado pelo Espírito Santo, que aquele momento era o momento que eu podia trabalhar para Deus, Ele me pagando. Mas você tem esse privilégio, você sente que é um privilégio, porque quando você sente que é um privilégio, ninguém precisa mandar você fazer nada. Porque é muito bom, é muito gostoso trabalhar para Deus. A gente vai vencer aquele mato lá, o Juvenal está sabendo disso já, né, Juvenal? Nós estamos vencendo aquele trem lá. E nós vamos vencer. Você sabe qual que é a minha alegria? É ver a alegria do Juvenal quando ele está trabalhando. Porque ele não é mais um menino. Mas ele trabalha numa alegria. Quando isso vem à tona, quando a igreja começa a sentir isso, quem que pode parar uma igreja dessa? Onde as pessoas trabalham por amor, onde as pessoas cooperam com prazer, todo o privilégio. Então Paulo está dizendo assim, eu tive o privilégio de ser chamado apóstolo dos gentios. Meus queridos irmãos, o quanto isso custou para ele. As pedras, a perseguição, a humilhação, as pessoas da própria nação dele sempre criticando, pessoas trabalhando contra, falando contra o seu ministério, contra as pessoas que ele se converteu. E aí, veja só, mas ele mesmo assim, ele está no final da vida dele aqui, ele está dizendo assim, para mim é um privilégio, poder trabalhar para Deus é um privilégio muito grande. Então, como é que eu considero a minha presença aqui na igreja? Por que Paulo considerava tão importante seu ministério? Ele entendeu que, sendo usado para salvar as almas dos gentios, os gentios, podiam trazer uma oferta agradável a Deus, que eram suas próprias vidas. Ele diz, é um privilégio, porque quando um gentio se converte, ele pode apresentar um sacrifício agradável a Deus. Quando ele chegou, meus irmãos, numa das primeiras cidades que ele entra, lá em Antioquia da Pisídia, ele vê as pessoas querendo fazer ofertas para ele, trazendo assim oferendas. Então aquelas pessoas estavam acostumadas a trabalhar, a lutar, a oferecer sacrifício para ídolos. Aí ele está dizendo, o privilégio de ser aqui um ministro é eu poder ver que os gentios podem oferecer um sacrifício agradável a Deus. Ele disse, não tem dinheiro que pague isso. E aí, meus irmãos, como Paulo alcançou os gentios? Como é que os muçulmanos, os budistas, os hinduístas vão chegar a obedecer o Evangelho? Que é crer no Evangelho, né? Obedecer é crer. Paulo diz quando ele se converteu, não fui desobediente à visão celestial. Nota a resposta de Paulo. Como é que ele entende que alcançou os gentios? Vamos dar uma olhada na Bíblia aqui. Capítulo 15 e versículo 17. De sorte que tenho glória em Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios. Olha aí, coisas que Cristo fez por mim. Eu vou assim, eu não tenho nada do que me gloriar, mas se eu for falar de alguma coisa, eu tenho que falar das coisas que Cristo fez por mim. O que Cristo fez pelo Paulo?
Ele diz, por palavras, Ele me usou por palavras, Ele me usou por obras, final do versículo 18 aí, versículo 19, pelo poder de sinais, por prodígios, na virtude do Espírito de Deus. Como é que eles serão alcançados? Como Paulo alcançou os gentios? Ele alcançou nas coisas que Cristo fez através dele. Que coisas? Quando ele pregava, ele entendia que Cristo estava usando ele pregando. Quando ele estava fazendo uma obra, meus irmãos, desde ir até o esforço necessário para cada campo missionário. Obra é ir. Só que é o seguinte, cada campo missionário exigia um certo esforço. Ir lá, fazer visita, pregar na beira de rio, e pregar para lá, pregar para cá. Ah, não tem como ser sustentado, vamos fazer tenda então, até o dinheiro das missões chegar, e trabalhava fazendo tenda, ou seja, por obra. Ele tinha que trabalhar. Se a gente quer que a igreja cresça, a gente tem que trabalhar. Não existe crescimento da igreja sem trabalho. Não existe. Existem muitas oportunidades, muitas. Deus vai abrindo portas, mas você tem que ir atrás dessas portas. Porque senão você não vai conseguir nem enxergar a porta aberta. Existem muitos lugares. Ah, eu quero que mais adolescentes venham para a igreja. Então tá bom, vamos lá para a porta do colégio. Qual colégio? Vamos aqui no Richmond aqui. Tem um monte de adolescente que sai da hora da escola, leva um folhetinho na saída. Para quê? Para ele poder levar para casa. Aí eu quero que as crianças mais pequenas venham, só vir aqui no Nivan na hora da saída. Então, não falta, meus irmãos, porta para a gente chegar. Falta coragem para a gente. Por palavra, por obra, por poder de sinais, de prodígio, no poder do Espírito Santo, a dependência total do Espírito Santo, poder, sabe? Poder, né? O Espírito Santo te capacita, o Espírito Santo te usa, isso é a manifestação do poder de Deus. Prodígios. Bom, no meu ministério não fui como Paulo, ressuscitando ninguém. Nunca curei um cego de nascença. Nunca fiz um surdo ouvir ou um mudo falar. Mas eu já fui em muito velório e pude falar de Jesus Cristo para aqueles que estavam aflitos de coração. Já podia pegar na mão de um cego e ajudar ele a chegar em algum lugar. A amar o surdo, a amar o mudo. Veja, ele trabalhou de um jeito e nós podemos trabalhar de outro jeito e atender as mesmas pessoas nas suas necessidades. Sinais e prodígios. Veja só, irmãos, Paulo, ele alcançou assim, com Cristo operando através dele, dependência total do Espírito Santo. Aí ele diz no versículo 19, lá no fim, desde Jerusalém e arredores, até o Ilírico, eu tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo fala do campo que ele alcançou. Repare bem, é a próxima. Repare bem, o que significa ele dizer que ele saiu de Jerusalém e arredores até o Ilírico? Ele diz, eu tenho pregado o Evangelho desde Jerusalém até o Ilírico. Significa o quê? Significa que ele andou mais de 2.500 quilômetros pregando o Evangelho. Não tinha trem, não tinha avião, não tinha veículos a motor. E ele conseguiu. Ele conseguiu alcançar, porque o coração dele era movido por missões. Veja como isso é importante. Olha, irmãos, às vezes vem uma crítica sobre mim, dos outros pastores, de eu não estar participando mais da rede de convivência. Mas eu expliquei por que eu não estou participando. Porque não tem visão missionária.
Porque quando fala assim, como é que nós vamos ajudar o fulano ou Beltrano? Todos se calam. É por isso. Eles estão prontos para vender o prédio de uma igreja, mas eles não estão prontos para construir uma igreja. Então o meu coração não suporta isso. Desde que eu comecei em Gália, Gália era uma cidade muito pequena, sem nenhuma condição financeira. A primeira coisa que eu tinha que fazer quando eu cheguei para ser pastor em Gália, eu tinha que arrumar um emprego. Eu morava em Garça, eu clamei, em nome de Jesus. Eu disse, meu Deus, confirma a minha presença ali dentro. Eu preciso de um emprego hoje. Hoje. Eu rodei o dia todo. Dia todo no sentido que tinha 4, 5 firmas naquela cidade só. Veja só. Voltei para casa que eu estava morando em Garça, mas já morava em Gália, né? Assim, tinha uma casa para mim dormir lá. E tinha uma loja lá que estava escrito, não há vagas. Era uma fábrica de torneira da McLaurin. Aí eu bati palma, saiu um homem extremamente estúpido. E disse, o que você quer? Eu digo, eu vim aqui trazer um currículo. Você não sabe ler ou é cego? Ele falou assim para mim. Porque tinha uma placa enorme, não há vagas. Era perto da minha casa. Eu digo, meu senhor, eu não sei que horas o senhor colocou essa placa aí. Pode ter sido hoje, mas pode ter sido ontem. Vamos dizer que o senhor colocou essa placa hoje de manhã e alguém se machucou aí dentro. O senhor pode estar precisando de alguém. Se o senhor quiser ficar com o meu currículo, eu disse, eu não vou ficar com o seu currículo, não. Eu disse, eu moro naquela casa ali. Eram umas 4:30 da manhã do outro dia. Eu pensei que Deus não tinha ouvido a minha oração, né? Bateu assim na minha janela. Porque eu disse para ele, eu não estou precisando de um emprego, eu preciso de um trabalho. Ele bateu bem forte. Ô, do trabalho! Até às 5 lá, eu estava dormindo, eu me assustei, sabe? Levei um susto tão grande. Eu acho que eu cheguei primeiro que ele lá na firma, de tanta vontade que eu estava. E Deus, Ele abriu aquela porta. De determinado momento eu entendi. Eu pertenço para a missão batista da fé. Eu tenho que viver pela fé. Aí eu fui lá pedir a conta, para mim viver pela fé. E disse lá naquele lugar lá, digo, eu estou saindo, não é porque eu não quero trabalhar, é porque eu vou usar todo o meu tempo para servir só a Deus. E meus irmãos, era um lugar muito pequeno. Tinha um lugar lá que a gente tinha um prédio na frente da igreja católica. Um prédio de madeira, atrás do prédio, tinha um monte de viga segurando, porque estava caindo. Então, para não cair, e as pessoas entravam lá dentro, 3, 4 almas pingadas. A primeira pessoa que foi batizada foi de lá, a irmã Marinha. E aí eu disse, meu Deus, isso é uma vergonha para a sua obra. Nos dá um terreno. Nos ajude a comprar e construir aqui nessa cidade. Aí a cidade virou município, sabe? Era um distrito, virou município. E tinha um maluco lá que pegou o sítio dele e fez um monte de terreno, fez 200 terrenos. E dentro da cidade ele tinha um terreno de esquina, bonito. Eu fui lá e falei, o senhor quer vender esse terreno? Ele falou assim, olha, eu tenho 200 terrenos que vai sair. E esse eu não vendo. Esse aqui eu não vendo. Um irmãozinho que estava comigo, foi embora e disse, não se preocupa não, pastor. Esse irmão, ele pulou, entrou lá dentro, colocou o joelho lá dentro e orou a Deus, clamou a Deus. Saiu de lá e disse, esquenta não, pastor, esse homem vai nos procurar. Não era 7 horas da manhã, o homem não estava lá na porta da minha casa, e nem dinheiro a gente tinha. Eu tenho visto postagem do pastor Ricardo com muitas crianças lá em Fernão hoje, trabalhando lá.
mas não tinha um centavo para fazer a construção. Adivinha quem veio para a nossa igreja? O irmão Obara. Ele nunca deu o dízimo para a nossa igreja. Mas ele disse assim, eu preciso de um lugar para fazer uma escola de computação. Eu disse, olha, tem um lugar aqui que a gente não usa porque está todo quebrado, não tem telha e tal. Ele reformou todinho. E depois abriu a escola e disse, pastor, eu vou dar uma oferta do que entrar aqui como aluguel. Com aquele dinheiro, com aquela oferta que ele dava todo mês, a gente praticamente fez toda a construção. Toda a construção. Então, quando eu vejo as atitudes hoje, eu fico muito triste, muito chateado. Aqui, meus irmãos, Paulo, ele anda 2.500 quilômetros pregando. E nós? Vamos fechar a igreja? Vamos vender nossos terrenos e nossas igrejas, que foi feito com muito sacrifício? Quando alguém quer pregar o evangelho, nada o impedirá. Nada. Não tem distância, não tem privação, sabe? O alvo é o continente, ali ele vai chegar. Como disse o Brando, nosso primeiro missionário. Uma vez falaram, não tem mais dinheiro para missões, você vai ter que ficar aqui nos Estados Unidos, você não... Ele olhou para a família dele e disse, eu não posso voltar atrás do meu chamado. Eu vou voltar para o Brasil. Esse é um homem que entendeu o seu chamado. Bem, meus irmãos, o cuidado de Paulo sobre os resultados do seu ministério. Vamos terminar aqui, capítulo 15, versículo 20. Né? E de maneira que me esforcei por anunciar... Não é esse o versículo, né? É quando ele fala aqui, meus irmãos, não ousarei dizer coisa alguma que Cristo tenha feito por mim, né? O cuidado que a gente deve ter quando a gente fala do que já aconteceu no ministério, o que Deus tem feito por mim, o que Deus, Ele já fez, como Ele tem feito. É só Deus. Se o camarada tem 200 terrenos e só um ele não vende, no outro dia ele quer vender aquele um e esquece os 200, isso é obra de quem? Isso é uma obra de Deus. Eu e o irmão Hudson, nós saímos um dia vamos começar né? Eu tinha um ponto de pregação na casa do pastor Paulo, que já faleceu ali em Oriente. Depois ele começou a ir com a gente lá em Pompeia, que é o pai do Zé Roberto. Fazia culto na casa do pai dele. Aí a gente mudou. Pastor Steve tinha um ponto de pregação lá, e ele disse assim, olha, eu estou saindo desse lugar, eu fui lá, conversei com a irmã, que é uma irmã paraguaia, e ela disse, pode fazer culto na minha casa, pastor. E começamos a fazer culto na casa dela. O Hudson estava de férias, veio para cá, eu disse, irmão Hudson, vamos atrás de um terreno, de um lugar lá em Oriente. Saímos, passamos por um lugar, passamos por outro, aí tinha uma placa lá, vende. É onde tem a igreja hoje. Fomos conversar com o camarada. Eu digo, olha, nós temos 2 terrenos lá e um pouco de dinheiro. O senhor quer pegar, fazer negócio? Ele diz, eu não pego o terreno. Vou fazer o que com o terreno em Marília? E eu preciso de tanto de dinheiro. A igreja tinha esse dinheiro, mas não tinha o que dar mais, porque só tinha aquele dinheiro. Aí, voltamos para o carro. O Hudson olhou e disse, eu vou oferecer o meu carro. Ele fazia 2, 3 dias que ele tinha comprado aquele carro. E eu vou oferecer o meu carro, pastor. Aí ele voltou lá dentro. Você pega esse carro aqui? A esposa pega. Pega, né? Acabou. Pegou o carro, pegou o dinheiro.
15 dias depois, a gente estava fazendo culto lá dentro. É assim que as coisas de Deus funcionam e acontecem. Mas você vê claramente o que Deus está fazendo, como Deus faz. Por isso, eu penso, né, o que Deus tem feito pelas almas através da minha vida. Será que nós pensamos sobre isso? Que a minha vida está sendo usada para que as almas sejam alcançadas? Olha, irmãos, vamos notar agora os lugares que Paulo concentrou os seus esforços. Onde ele gastou os esforços? Esforçando-me deste modo de pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado. Então, é aí onde ninguém vai. Se nós trabalhamos com crianças, nós vamos alcançar aqueles lugares que as igrejas não trabalham com as crianças. E Deus vai nos abençoar em nosso ministério. Por que ele fez isso? Ele explica no versículo 21, para não edificar sobre fundamento alheio. Tão diferente dos judeus, né? Sabe onde os judeus iam? Ia onde já tinha cristão. Aonde? Na igreja, ia lá na igreja para ensinar a lei para eles. Olha que absurdo, né? Então, meus irmãos, como é bom ver a palavra de Deus se cumprir em nosso ministério. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. As missões modernas começaram com Carey, um sapateiro que disse: Senhor, usa a minha vida para chegar nesses lugares onde o evangelho não é pregado. Os amigos dele morriam de rir dele. O que é isso aí? O que é isso aí, William? É os lugares que eu quero alcançar. Aqui tem a China, aqui tem a Birmânia, aqui tem... Ele mostrava todos aqueles países onde não tinha cristianismo. E todo mundo... né? Até que 3, 4 amigos ajuntaram dinheiro, compraram uma passagem para ele, colocaram a mão no bolso, deram uns $20 para ele e disse: vai com Deus. E ele foi. E assim começou as missões modernas em países não cristãos. Um simples sapateiro. Que vergonha para mim, né? Muito bem, meus irmãos.